Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Vou gravar um vídeo explicando em detalhes uma operação que eu fiz hoje de manhã no ativo USDJPY do mercado de Forex, gráfico de 2 minutos. Então foi uma operação de day trade com base 100% em análise técnica. Mas antes de começar, peço aí para você deixar um like no vídeo e se você é novo por aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo, beleza? Então, dá início aqui. O que eu utilizei como base para entrar nessa operação de venda? Utilizei Price Action, que é a análise gráfica, suporte e resistência, média móvel, Fibonacci, leituras de velas e o indicador CCI. E o que eu utilizei como alvo, para definir o alvo, a saída da operação? Eu defini isso com base num canal de baixa, um suporte e também a ferramenta Fibonacci. Vou explicar em detalhes cada ponto que eu selecionei aqui, tanto para entrar quanto para sair da operação. Então vamos lá. Primeiro, o que eu identifiquei no mercado? Ele fez um movimento forte de alta e depois ele lateralizou, ele parou de fazer novas máximas e deixou aqui dois fundos na mesma região, formando uma região horizontal de suporte. Então ele formou essa região de suporte, o mercado ele continuou trabalhando acima dessa região, ele veio pela uma terceira vez testar essa região, respeitou, então de fato aqui era uma região de suporte, só que também ele não conseguia, como eu falei, fazer novas máximas, ele deixou uma região de resistência aqui. Até que ele veio pela quarta vez nessa região e na quarta vez ele conseguiu fazer o rompimento. Fez o rompimento da região aqui de suporte e logo em seguida ele fez uma correção, fez um pullback para testar essa região que era suporte no passado. Veio testar ela agora como resistência. O mercado então caiu, fez o rompimento de suporte, pullback e veio testar essa região como resistência. Então é aqui que eu fiquei de olho para ver como o mercado ia se comportar quando fosse nessa região, se ele ia respeitar ela agora como resistência. Outro ponto, pegar todo esse movimento de queda que o mercado fez na perna de rompimento e puxar um Fibo, quando o mercado começou a fazer a correção, ele me mostra que ali na mesma região era a região ali entre 50% a 61,8 de Fibonacci. Então toda a queda aqui, a correção 50 a 61 de Fibo, sinalizado aqui por esse retângulo roxo. Então é uma região também de interesse, de briga aí no mercado. Então é uma região, no caso aqui como era um movimento de queda, era uma região de resistência que poderia ali segurar o preço e ter interesse por parte de vendedores. E um terceiro ponto é que a média móvel que eu utilizo de 60 períodos, então eu vinha passando aqui, essa média móvel, o preço quando o mercado estava lateralizado, o preço estava trabalhando acima dela, fez o rompimento dela, começou a trabalhar abaixo, depois voltou a romper ela agora de baixo para cima, começou a trabalhar acima novamente. Então quando o mercado, o preço ele fica rompendo ela para baixo, para cima, me mostra que o mercado está lateralizado. Veio novamente, rompeu ela de cima para baixo e depois quando ele tentou, ele fez um movimento de retração, de pullback, veio testar ela, não conseguiu romper, não voltou a trabalhar acima da média móvel. Então nesse caso aqui a média móvel foi aí uma resistência dinâmica. Então, além da resistência horizontal e a resistência da região entre 50 e 61 de Fibo, tenha também a região de resistência dinâmica desta média móvel de 60 períodos. Então, 3 resistências na mesma região, que é uma confluência de fatores. Então, eu comecei a ficar de olho ali como o mercado ia se comportar nessas 3 regiões de resistência. Quando ele chegou ali, ele deixou uma vela de indecisão e depois ele deixou uma vela de rejeição, mostrando aí que os vendedores provavelmente iriam dominar os compradores. O mercado continuou o movimento de queda após testar todas essas regiões de resistência, continuou o movimento de queda, indicando que muito provavelmente ele iria continuar caindo para completar todo esse movimento de queda, correção e continuação de movimento. Então foi aí que eu entrei com a operação de venda nessa região. Meu stop loss eu coloquei um pouco acima do topo, nessa região aqui, do topo anterior. E o alvo eu coloquei nessa região. Vou explicar também por que eu coloquei o alvo aqui. Mas antes também quero comentar da ferramenta CCI. Quando eu entrei nessa operação, o CCI estava testando aqui a linha central do nível 0. Então quando
o mercado ele cruza essa linha de baixo para cima, é uma filtragem indicando ali uma oportunidade de compra. E quando ele cruza de cima para baixo, é uma filtragem de uma operação de venda. Então ele estava indo testar de cima para baixo ao nível 0, era uma filtragem ali para me indicar que realmente ali eu poderia entrar com essa operação de venda. Então entrei com a operação de venda. O alvo eu coloquei ali por 3 motivos. Tinha um canal de baixa, um suporte e também Fibonacci. Vamos lá. O mercado ele deixou esse topo e esse topo quando começou a cair. Então aqui coloco uma LTB. E eu pego essa mesma linha e faço uma cópia dela, uma linha paralela e coloco embaixo do movimento, no fundo, no primeiro fundo aqui que o mercado havia deixado. Então ele forma um canal de baixa. Aqui é a região de resistência do canal e aqui é a região de suporte do canal. Então eu coloquei meu alvo um pouco acima desse suporte desse canal, porque o mercado ele poderia bater nessa região e voltar a subir, porque é uma região de suporte, então eu coloquei um pouquinho acima. Outro ponto, o mercado antes de fazer todo esse movimento aqui de alta, ele havia deixado um fundo duplo, ele fez essa queda, deixou esse fundo, subiu, voltou a cair, deixou um fundo exatamente na mesma região e fez todo esse movimento forte de alta. O que isso indica? Que aqui teve bastante interesse por parte dos compradores, que quando o preço chegou nessa região, os compradores entraram com força e jogaram o preço lá para cima. Então ele formou um fundo duplo e também uma região de suporte, onde o preço, quando voltasse a testar essa região, ele poderia bater nessa região e voltar a subir. Então eu não queria estar mais posicionado após o mercado testar essa região, porque ele poderia subir e eu perder todo o movimento, todo o lucro que eu havia já conquistado durante o movimento de queda. Então decidi sair antes do mercado e testar essa região. Então foi o segundo motivo. E o terceiro motivo é que se eu pegar todo esse movimento, esse primeiro movimento de queda, desde o início ao fim, e replicar esse mesmo tamanho de movimento a partir do topo do pullback, o mercado ele deixou esse fundo, fez o pullback, então a partir desse topo, se eu replicar o movimento de 100%, vai dar mais ou menos aqui nessa região. Vamos fazer aqui com a ferramenta de Fibo, ela já está aqui no topo e no fundo, então já está o tamanho aqui certinho do movimento, eu só pego ela e jogo para baixo a partir do topo do pullback, a partir desse topo aqui. Então a partir daqui, ela me mostra que 100% do movimento é essa região. Então coloquei o alvo um pouquinho acima, porque também tem ali, como eu comentei, o suporte do canal, coincidindo aí na mesma região. Então aqui muito provavelmente o preço iria bater e ter briga, ter interesse por parte dos compradores. Então teria briga e poderia o mercado voltar a subir. Então queria sair antes, encerrar minha operação antes. E aqui eu tive um risco retorno. A entrada foi aqui. O stop eu coloquei acima dessa região, coloquei 50 pontos de stop. E o alvo ficou em 75 pontos. Então foi um risco de 50 pontos e um alvo de 75. Isso dá um risco retorno de 1 para 1,5. 1 de risco para 1,5 de retorno do mesmo movimento. Então é isso, fica aí a explicação em detalhes dessa operação. Espero que você tenha gostado, espero que essa explicação, esse vídeo, te ajude na sua evolução como trader, te ajude aí nas suas operações a analisar o mercado aí de outra forma, a enxergar o mercado de outra forma mais aprofundado, para você encontrar ali as melhores oportunidades que o mercado oferece, beleza? Então, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, faça sua inscrição no canal caso ainda não seja inscrito e te vejo aí num próximo vídeo. Um forte abraço, até mais!